mais uma semana, mais um podcast do Buzzer Beater, especialmente pra você. Estamos naquele momento da off-season que não temos muitas coisas quentes pra comentar, então vamos discutir a NBA de outra forma. A gente não vai falar da NBA dentro das quadras, apesar do que dentro das quadras também afeta esse assunto que a gente vai falar. A gente vai falar fora dela, a gente vai falar de dinheiro. Dinheiro que esse podcast ainda não gera nenhum. Mas se você quiser que ele gere, você entra em contato com a gente que a gente pode bolar um bem bolado aí. Só que todos os assuntos voltados à produção de conteúdo. Outros assuntos a gente não negocia. Tudo bom, Felipe? Tudo bem. Na verdade, dinheiro a gente até aceita hoje em dia tudo. Só que nós só aceitamos em espécie. Então você vai ter que mandar por correio uns malotes. Em barras de ouro. Também pode ser. Porque valem mais do que dinheiro. E se você for de Campinas, inclusive, que é uma cidade onde a gente mora, a gente pode combinar uma praça para você deixar um malote cheio de dinheiro. Se quiser patrocinar o Buzzer Beater, conversa com a gente, né? Pode mandar um e-mail. buzzerbeaterbr@gmail.com. Aliás... Patrocínio a gente tá aberto. Com certeza. É uma coisa que eu ouvi num dos podcasts do Café Belgrado. Que eles têm um podcast de cultura agora, Elástico Mental, que eles estão pedindo e-mails. É legal, eu gostaria de receber um e-mail no Buzzer Beater de alguém perguntando alguma coisa, né? E-mails são legais. A gente responde se a pessoa enviar. Inclusive, a gente tem um projeto aí, né? Futuro. Pra sair. Futuro. Aguardem. Mas se quiser mandar e-mail, é buzzerbeaterbr@gmail.com. A gente responde e-mails. Mas já que a gente vai falar de dinheiro, a gente vai falar de dinheiro entre aspas, né, Felipe? Porque a gente vai falar de cifras, mas não de necessariamente dinheiro vivo. A gente vai falar de coisas imateriais, de capital especulativo. Uma das coisas que vem destruindo o mundo, o sistema que a gente vive hoje, a sociedade, que é o capital especulativo, o capital não produtivo, que são coisas que são calculadas a partir de referenciais, muitas vezes, subjetivos e não diretos, não objetivos, não materiais, né, Felipe? Exatamente. No final das contas, a gente vai falar muito de valorização de mercado. O famoso valuation, valuation, valor de mercado. Os principais times aí, as principais franquias por valorização de mercado. Sim. E dentro disso daí, são contados N fatores que algumas vezes são muito subjetivos, né? Com certeza. Você avaliar o desempenho de uma equipe, avaliar o próprio valor de uma franquia da NBA. Tem, inclusive, algumas franquias que, se a gente fosse avaliar pelo desempenho hoje em dia, não mereceriam valer tanto quanto outras. Sim. Mas não é isso que importa para os grandes analistas financeiros aí. Exato, as pessoas que gostam de números, gostam de valorização. A gente tem que falar também que essa lista não é nossa. Exato. A gente gosta de números, a gente gosta de trabalhar muito com números, tanto que a gente lançou essa semana um vídeo utilizando dados. Um abraço pro Boom Shakalaka, pro Vavo, grande estatístico do meio do basquete. Pra quem não sabe, o Vavo foi formado em estatística e ele faz muitos vídeos de estatística também. E a gente fez um vídeo dessa forma, falando os jogadores da década da NBA. A gente tá usando uma lista da Forbes, que a Forbes lançou no dia 22 de julho, no mês passado, uma lista que eles lançam anualmente das 50 franquias esportivas, os times esportivos mais valiosos do mundo. Só que a gente não tá falando de outro esporte, a gente quer falar de NBA, né? A gente pensou dessa lista dos 50 maiores times esportivos em valor de mercado do mundo da Forbes, pensou 5 times da NBA com maior valor de mercado do mundo. E a gente vai fazer um podcast inteiro comentando o porquê desses times terem esse valor de mercado muito grande, tentando entender o que faz esses valores chegar, né, Felipe? Exato, e até avançando um pouquinho na discussão, você tem que entender que, como a gente estava falando, apesar de ter muitos fatores subjetivos, tem algumas coisas que são explicáveis, né? Quando se fala em valor de mercado, quando você pensa... A gente vai falar para vocês colocar um pouquinho no papel de um bilionário que está pensando em comprar uma franquia para ter lucro depois, tanto com os ganhos no período de gestão, quanto quando for vender a franquia mais para frente, que hoje em dia a tendência de uma franquia da NBA é valorizar cada vez mais. Porque a NBA está valorizando como um todo. Exato. Hoje, se eu não me engano, o valor médio de franquias da NBA hoje é de 1,9 bilhão.
É um valor meio alto, né? Eu queria ter 1,9 bilhão. Você queria, Felipe? Exato. Isso a gente coloca franquias aí que, teoricamente, no valor de mercado, não são destaques tão grandes e, como a gente disse, N motivos. Às vezes está numa cidade que não é propícia para isso. Com certeza. Você tem um Memphis, você tem um Charlotte. Sim, sim. Tanto que o Memphis, aí ele não vai falar nessa lista, mas o Memphis é o time da NBA com o menor valor de mercado de todos. Exato. E aí, um caso até interessante, o Cleveland Cavaliers, que é uma franquia que obteve sucesso nessa década, chegou a né? 3 finais, né? Exatamente, teve uma relevância, foi campeã. Sim. Só que ainda assim tá abaixo de times como Denver Nuggets, Indiana Pacers, Phoenix Suns. Pois é. Difícil, né, Felipe? Difícil entender tanto assim, porque a gente não é especialista financeiro. Se tiver algum especialista financeiro que tem uma explicação melhor do que a gente, manda um e-mail pra gente, comenta no YouTube pra gente. A gente não é especialista nisso. A gente entende por conhecer basquete o porquê disso acontecer, mas a gente não é especialista. Então, talvez tenha algum especialista que manje mais do que a gente. Exato. A seção de comentários do YouTube aí não tá só para críticas, né? Tá para agregar conhecimento. Eu acho que todo mundo cresce aí com essa interação. Bom, vamos lá, Felipe? Mas antes de mais nada, recados, né? Recadinhos. Quem gosta muito de podcasts, ou quem tá aprendendo a gostar também, tá falando, essa onda de podcast aí, eu quero entrar nela, quero surfar nela, né? Então, você tá se perguntando onde que eu posso acompanhar? Eu tô assistindo aqui em determinado canal, mas onde que eu posso acompanhar com regularidade? A gente tem muitos canais que a gente tá. A gente tá em todos os canais disponíveis. Caramba. E a gente, até um tempo atrás, a gente não tava no Deezer. Mas a gente tá no Deezer. Ô, louco, a gente tá no Deezer. Você pode acompanhar a gente no Spotify, no Cashbox, no Google Podcast, no Apple Podcasts. Você pode acompanhar onde você quiser. Exato. E também fazer todas as interações possíveis que a gente tem nesses canais aí, né? Você pode ver a gente nas redes sociais, que é o Twitter e o Instagram. A gente não usa mais o Facebook direito. Que procura lá no Twitter é buzzer_beaterbr e no Instagram é buzzerbeater_br. Pode mandar e-mail também, a gente já falou, né? Manda buzzerbeaterbr@gmail.com. Isso, você tá vendo no YouTube também, se inscreve, aperta o sininho, comenta, compartilha. Tudo. Assina o nosso podcast no agregador que você ouve. Se tiver como dar nota pra gente, dá nota. Se estiver fazendo um blog post aí pro seu blog, incorpora as coisas também. Isso ajuda a gente também. Tem várias formas assim. Exatamente. Bom, Felipe, vamos começar a entrar na nossa lista. Porque a gente vai falar de dinheiro. Dinheiro especulativo, Felipe. Grande mundo do dinheiro especulativo da Bolsa de Valores, dos basqueteiros. Exato. A gente fala isso, mas no fundo a gente queria estar nadando numa piscina de moeda de ouro igual o Tio Patinhas, né? Eu acho que é machucar lá nessa piscina. Eu não sei como o Tio Patinhas não se espatifa falando nessa piscina. Isso daí é a mágica dos desenhos em quadrinho. Também se fosse realidade ele não ia ter como um pato falar. Desenhos animados também, né? Eu acho que o pessoal conhece mais pelos desenhos animados. Bom, o quinto lugar da nossa lista é o time mais vencedor da história da NBA, hein, Felipe? O 22º maior time esportivo do mundo pela lista da Forbes, Boston Celtics. O valuation do Boston Celtics é 2,8 bilhões de dólares, que aumentou 12% em relação ao ano anterior, o ano de 2018. E os donos do Boston Celtics são a Will Cliff e Irving Grousbeck, Robert Epstein e Stephen Pagliuca. Engraçado ter um Irving que é dono do Boston Celtics, né? Você tem mais dados para complementar os valores do Boston Celtics, Felipe? Ou você acha melhor a gente falar um por um? Acho que a gente pode comentar um por um. Tem só uma questão também que eu queria apontar de todo o universo que a gente está colocando também como a valorização de um ano para o outro, né? Todas as franquias da NBA valorizaram de um ano para o outro, exceto uma. Qual? Cleveland Cavaliers. Por que será, né? Eu não sei. Porque será que, eram os melhores times da NBA e acabaram virando um saco de pancadas nessa temporada? E uma figura importante da história midiática e que traz tanta repercussão para a imagem de algo, impacta muito numa franquia, como você vai ver mais pra frente na lista. Com certeza. Olha só. Bom, falando do Boston Celtics, Felipe, no que é dividido esses
2,8 bilhões, segundo a Forbes. Isso, a Forbes considera a parte esportiva, né? Imagino que o que eles definem com esporte é a importância do time para aquele segmento de esporte, né? Para aquele determinado segmento de esporte, para modalidade esportiva, na verdade, né? Eles também colocam a parte do mercado mesmo, que acaba sendo... É aí que muitas vezes influencia a cidade ser um mercado grande. Eles também colocam o estádio, que tem uma participação muito grande na receita de alguns times, principal. É que nem no Brasil com o time de futebol, né? Fazem shows, fazem outros eventos, essas coisas. Exato. E também, por fim, a marca em si, né? A exposição da marca, como a marca está sendo exposta ultimamente. E o Boston Celtics é composto a como a renda dele? Então, a gente, desses 2 pontos... Quanto é? 2,8, né? 2,8. Desses 2,8, a gente tem 1,5 bilhão sendo representado pela parte esportiva, pela representação esportiva do time. É 1,05, né? É, 1,05. 1,05. Que é justo, né? É justo. Como a gente citou, é o time que foi campeão mais vezes da NBA, isso já pesa. Sim. A gente tem a própria continuidade do Celtics, historicamente corrobora com isso. Você tem períodos pequenos da liga em que o Celtics... Foi um time horrível. Foi um time horrível, né? E recentemente eles chegaram à finais de conferência. Acho que durante 2 anos seguidos chegaram à finais de conferência. Eles também eram favoritos a chegar à final de conferência nesse momento. Nessa temporada, não conseguiram, mas eram favoritos. E tem um futuro muito brilhante ainda, né? Mesmo perdendo Kyrie Irving, Al Horford. Isso influencia bastante, né? Isso, e grande parte da receita do Boston é por isso, né? Sim. Pela cidade, porque Boston é um mercado muito grande, é uma cidade muito bem vista, né? No mercado. Na parte de mercado mesmo, eles são avaliados em 978 milhões de dólares. É um dos maiores, né? O mercado de Boston é um dos maiores. Isso, considerando as franquias que estão abaixo, bem maiores. Sim. Aí você tem por exemplo, o time acima, a cidade não tem uma valorização tão grande. Sim. Aí as partes menores são compostas pelo estádio, que não é visto com bem tão alto quanto alguns dos outros times têm, né? Tem times abaixo dele que tem estádios mais valiosos do que o Boston Celtics, como por exemplo... Eu não vou falar os nomes, porque senão vocês vão adivinhar os de cima. Exatamente. Melhor não. E, por último, a gente tem a marca, que... É uma marca interessante, relevante, né? É uma marca relevante. A galera, se olhar o gráfico de imediato, você pode achar que é pequeno comparado com os times que estão acima. Sim. Mas se você olha os times que estão abaixo, a parte de valorização deles é mínima na parte de marca em si, né? É que, na verdade, a marca, normalmente, se você analisa todos os times, eu acho que é o lugar onde eles menos ganham valorização. Exato. Aí já sabe, né? A gente é profissional de marketing sempre relevado a patamares ínfimos na história. Vamos nos animar, então. Buzzer Beater é um lugar de felicidade, alegria. Vamos sorrir. Explicando por que o Boston Celtics está nesse momento. O Boston Celtics é uma franquia muito estável. Como o Felipe falou, acho que dá pra contar nos dedos o momento que o Boston Celtics não teve no topo da NBA. É muito difícil. Boston Celtics é um dos times com mais playoffs da história. Muitos playoffs. E vinha com uma organização muito sólida recentemente. A imagem do Boston Celtics como organização é muito bem vista na NBA. É o time que ganhou mais títulos da história da NBA. É o time que tá brigando lá em cima. Atualmente, eles eram um dos melhores times do Oeste. É um time que é previsto por brigar lá em cima por causa dos seus jovens por muito tempo. Então, em teoria, seria bom investir no Boston Celtics. Não, na verdade, não seria bom, né? Porque eles estão no auge. Em queda é quando que é bom investir, né? Exato. Mas eu acho que justamente, talvez por estar nesse começo, por esse Boston, pelo que tem em mãos, poder almejar coisas mais altas no futuro, esse momento seria interessante. Não teria uma valorização tão acentuada, né? Um dos times que a gente pode colocar que não tá nessa lista, que é o Los Angeles Clippers, Steve Ballmer, que é o dono do Los Angeles Clippers, fez isso. O Clippers, antes do Steve Ballmer chegar, era muito menor. Muito menor. E hoje é um dos top 10 franquias mais valiosas da NBA. Se eu não me engano, ele é a nona franquia mais valiosa da NBA. Sem títulos. Exato.
A gente vê o potencial também. E ó que eu não sei quando que foi essa coleta de dados, né? Sim, a lista foi divulgada no dia 22 de julho, mas eu acho que as coletas de dados não devem considerar Kawhi nem Paul George. Exato. E até para alguns times, por exemplo, você tem um Toronto Raptors que tá numa posição tanto quanto surpreendente, mas dependendo de quando eles coletaram, por exemplo, esse time não tinha um título, Ainda pode ser mais surpreendente ainda. né? Ele tava com o 11º lugar, que pro mercado do Canadá é bem grande. Ele pode subir, entrar no top 10, quem sabe. Exato. Mas vamos falar dos top 5, né? Exato. Boston Celtics, merecido. A gente pode achar que ele poderia estar mais acima? Pode. Pode. Mas os outros têm argumentos pra estar lá em cima também, né, Felipe? Exato. O quarto lugar da nossa lista é um time também que... É um time que não ganha faz muito tempo. Na verdade, só teve um período da história vencedor. Só que esse período, meu amigo, sustenta ele até hoje tranquilamente. Que é o Chicago Bulls, Felipe. E eu acho que, a princípio, a galera deve estar estranhando, assim. Mas eu digo um nome que já tira esse estranhamento. Michael Jordan, cara. Michael Jordan define tudo aqui. Chicago Bulls é o 19ª franquia de esportes, time de esportes mais valioso do mundo. Tem 2,9 bilhões de dólares de valor de mercado. Cresceu 12% do último ano. E o dono é o Jerry Reinsdorf. Cara, é o que a gente falou. Como, da mesma maneira que a saída de um LeBron James teve um impacto na própria valorização de mercado de um Cleveland Cavaliers, você vê toda a influência que esse senhor Michael Jordan tem. Agora, por que influência? Michael Jordan foi uma cara que se popularizou da liga no momento em que a liga estava começando a se tornar global, né? Sim, sim. Começando a se tornar famosa nos próprios Estados Unidos, cara. Michael Jordan entra em 1984, que é quando a NBA começa a ter um boom de audiência. Graças muito a Larry Bird e Magic Johnson. E quando... Diferente do LeBron James que você falou, LeBron James tem identificação com Cleveland? Tem. Mas quando você fala o nome LeBron James, você não associa primeiramente com Cleveland Cavaliers. Você ainda tem que ter uns 2, 3 segundos de pensamento. Se você fala Michael Jordan, vem Bulls na sua cabeça. Exato. O LeBron James, eu acho que isso influencia até pelo status do jogador de basquete, da celebridade de hoje, que hoje esses caras são celebridades. São maiores do que... mais celebridades que os próprios times. Exatamente. E o Michael Jordan é realmente essa figura indissociável com a camisa vermelha. Por mais que no final da carreira ele tenha jogado no Washington, ninguém lembra daquilo. O que a gente quer saber é do Air Jordan, que destruiu, ganhou 3 títulos seguidos 2 vezes. Eu acho que se tivesse acontecido do LeBron James nunca tivesse saído pro Miami Heat, só agora tivesse ido pro Lakers, talvez o Cleveland Cavaliers tivesse um valor de mercado muito maior. Assim, até porque o time em si teria uma participação bem mais relevante em todos esses anos de liga, né? E teria uma construção contínua nesse topo da liga. Porque o que aconteceu com o Cleveland é tipo uma montanha-russa. Começou a subir. Quando tava chegando no topo da liga... Nossa, gostou desse efeito sonoro, né? Deu uma queda de montanha-russa tremenda. E depois foi subir de novo quando o LeBron James voltou. Isso. E, querendo ou não, também... tem que considerar que a base de fãs do Chicago Bulls é imensa no mundo todo. Imensa. No mundo todo. Por ser desse momento de expansão global, eu acho que... Eu não sei, eu não tenho uma pesquisa, eu não tô falando com dados. Mas eu talvez diria que no mundo todo, talvez o Bulls, principalmente nessa faixa de idade, entre os 30 e 40 anos, seja o time com mais torcedores do mundo. Eu pago pra ver isso também, cara. Olha, é um tema para um próximo podcast dessa off-season, hein? Os times mais populares da NBA no mundo. E a gente pode tentar dar uma aprofundada, tentar caçar alguma coisa se existir, né? Sim. Mas no geral é isso. Tanto que é um dos times que tem a valorização no esporte, né? Da atuação no esporte, é um dos times que tem a valorização mais parecida com a do Celtics. Eles têm uma valorização muito alta. Eu acho que é a segunda maior valorização, né? Isso, tá na casa do 1,01 bilhão. Exatamente, é o único time que tá nessa casa. São os dois únicos, o mais além próximo. Do Celtics, né? Bizarramente, o mais próximo, o outro é o seu
favorito. O Clippers, né? Mas eu acho que tem muito a ver com a organização que teve nos últimos anos, tal. Exato. Por incrível que pareça, né? Mas eu ainda acho estranho isso. Eu ainda não entendi o que eles consideram por esporte aqui, pra falar a verdade. Eu também não, Mas você já falou do esporte? Comenta cada um dos casos aí. Exato. Como a gente falou, tipo, a parte da cidade, Chicago, não é tão valorizada, imagino. É um pouquinho menos valorizada que Boston, mas ainda assim é uma cidade benquista, né? Na avaliação do ter uma franquia lá, de ter um time naquela cidade. Eu imagino que mais pelo próprio Chicago Bulls mesmo, que tenha esse valor do que outras franquias da cidade. Eu não conheço muito do histórico da cidade nos esportes norte-americanos. Eu sei que o Cubs é famoso, que tem... ganhou recentemente, né? Isso. Ganhou a MLB, mas os outros eu não conheço. Eu acho que o Bears é do time de... Eu não tenho certeza. A gente pode verificar aqui na lista da Forbes se tem outro Chicago, mas continua falando aí, Felipe, que eu vou verificando aqui. Isso aí, então, como a gente estava falando, 965 milhões em questão de mercado, né? Enfim, a parte da cidade. A gente tem só dando a questão. Chicago Bears tem o mesmo valor de mercado do Chicago Bulls, 2,9 bilhões. E o Chicago Cubs é mais alto do que o Chicago Bulls, com 3,1 bilhões. Então é uma cidade boa para esportes. Então, acho que aí que entra essa parte do mercado mesmo. Sim. E aí a gente tem o estádio, que é avaliado em 604 milhões. Estádio relevante. Quase tem um valor bem relevante, inclusive. Quase 200 milhões a mais que o do Celtics aqui. E 316 milhões em questão de marca, né? Sim. É interessante, né? Porque, tipo, eu acho que o Chicago Bulls tá muito nessa lista por causa que Chicago Bulls é Jordan. É o que a gente falou. Não foge disso, né, Felipe? É uma marca indissociável, cara. Não tem como. Não tem como. Bom, Felipe, Boston Celtics, Chicago Bulls. Terceiro lugar da nossa lista. Eu confesso que eu me surpreendi por ele estar tão baixo, Felipe. Mas faz sentido. É que eu não entendo uma parte do valor dele. Eu vou parar de fazer malabarismos com as palavras, mas tem um crescimento bem alto em relação ao Chicago Bulls. Que é o Golden State Warriors, que tem 3,5 bilhões de valor de mercado, que é 0,6 mais que o Chicago Bulls, né? E eles são o nono time esportivo mais valioso de todo mundo. Você percebe que a gente já tá entrando no top 10 aqui. Os donos são o Joe Lacob e o Peter Guber. 4 finais em 5 anos, cara. Tanto que, na verdade, se você analisa a lista da Forbes, eles foram o time que mais cresceu nos últimos 5 anos. Eles tiveram um crescimento de 367% no valor de mercado. Olha só. É muito crescimento. Eles não estavam nem perto dessa lista antes, cara. Agora que você já pega um time, por exemplo, que tem uma marca muito valiosa, que construiu uma marca muito valiosa. A marca, o que o Chicago Bulls foi pra década de 90, o Warriors é pra década de 2000. É o mesmo efeito. Agora a gente pode falar alguns saudosistas, tipo, óbvio, eu não tô falando que os times eram iguais, os times eram melhores um ou outro, mas é o mesmo efeito. A NBA tá passando, acho que pela terceira boom de crescimento dela agora, terceiro ou quarto, talvez. E esse boom de crescimento o Warriors capitalizou esse boom. Isso. E diferente, por mais que você tenha figuras como Curry e o Kevin Durant, KD, o Klay Thompson e tudo mais, diferente do Bulls, que é muito associado ao Jordan, você tem o Golden State Warriors que tem uma parada muito coletiva, né? Negócio que foi construído como um todo. Sim. Ainda tem a associação grande do nome do Curry, que, querendo ou não, é o nome mais famoso desse time. Tem o próprio KD, que é melhor do que o Curry no geral, mas o Curry é mais simbólico, eu acho. Exato. É uma personalidade mais famosa no geral também, mas é mais coletivo, com certeza é mais coletivo. Pela própria vinda do KD, né? Eu acho que se o KD não tivesse vindo, talvez seria tudo em torno da figura do Curry, mas veio o KD e é até estranho hoje em dia pensar que o Golden State tem uma localização privilegiada, agora mais ainda, né? São Francisco, que é uma cidade onde tem o Vale do Silício, é uma cidade endinheirada. Eu acho que deve ser a cidade com valor de mercado, talvez, em empresas maiores do mundo, né? Tudo bem que, tipo,
a mudança foi recente, né? Antes eles estavam em Oakland. Mas eles eram no estado, né? Eles estavam na posição, naquela parte Foi pro vizinho. do oeste lá do litoral. Deu um pulinho pro lado, basicamente. Aquela parte do litoral oeste que é muito valorizada da Califórnia. E muitos times de São Francisco são times muito bons, né, cara? A gente pega aqui na lista da Forbes dos 50 a mais, a gente tem muitos times do São Francisco. Tem o São Francisco Giants, da MLB, que também tá na 18ª posição, que tem 3 bilhões de valor de mercado. Então a gente percebe que tem muita coisa acontecendo na cidade de São Francisco, né? E é o sucesso recente, cara. Sucesso recente. Não tem outra, cara. Se você ganhar a NBA, ganhar durante anos a fim, seu time vai estar lá, cara. E, assim, o Golden State Warriors, ele, querendo ou não, ele tudo bem que tem um grande espaço de tempo em que não conseguiu nada, mas ele também tem uma importância histórica que vai bem mais a fundo lá do começo, né? Eles tiveram o Will Chamberlain, foi um dos times do Chamberlain. Campeões com o Rick Barry. E quando eles não foram vencedores, eles tiveram um dos times mais populares da NBA, que é o Run TMC, na década de 80, 90, no final da década de 80 e início da década de 90. Que era um time muito super popular. Exato. Então, não tem o que falar do Golden State Warriors, Felipe. Exato. Só colocando também a divisão dos números aqui, então, tipo, na parte de esportes, a Forbes coloca como 633 milhões. Sim. Já é bem menor do que as avaliações de Chicago Bulls e Boston Celtics. Aí você já tem uma avaliação maior do mercado, né? Que aí, além da localização, acho que a parte vitoriosa do time ter expandido seu mercado. Sim. Já entra mais, que é 1,37 bilhão. Tem a parte da marca, que eu acho que é a segunda maior marca da NBA, nessa lista, com 606. 606. O estádio também é o segundo estádio mais valioso, né? Exato. É um estádio muito bem avaliado. É um estádio novo, né? Hoje. Sim. O estádio... Eu não sei se entrou pra essa lista, eles consideraram o estádio novo, né? Porque eles só vão mudar pra essa temporada, mas eu acho que deve ter levado em consideração isso. Provavelmente. E eu acho que entendendo também que esse estádio novo, por mais que ele não seja um estádio histórico, ele tá representando aí, tipo, um espaço que o time tá abrindo pra comportar essa base massiva de fãs que se criou hoje em dia, né? Interessante, mano. Eu acho que completamente justo. Principalmente se a gente analisa quais são as duas primeiras franquias, né, Felipe? Logo abaixo da lista dos 50 do Golden State Warriors, tá o Los Angeles Lakers. Com 2 bilhões a mais de valor de mercado, ele tem 0,2 bilhões a mais de valor de mercado, ele tem 3,7 bilhões. Cresceu 12% em relação ao ano anterior. E os donos são Jerry Buss, o Jerry Buss Family Trust, que é toda a família Buss, e o Philip Anschutz, que tá na 8ª colocação. Cara, é a franquia mais importante da história da NBA, cara. Eu sou anti-Lakers, mas junta tudo. Você pega na lista dos 10 maiores jogadores da história, você vai colocar pelo menos uns 4, 5 jogadores que passaram pelo Lakers. É muito difícil de não ter pelo menos uns 3, 4, 5 jogadores que passaram pelo Lakers. Acho que nenhuma lista tem menos que isso, cara. Isso, em todas as décadas, em algum momento, com um time relevante. Sim. Você vê hoje que mesmo algumas cagadas feitas por dirigentes mesmo não espantam grandes jogadores. Porque é o Lakers, né, cara? Porque é o Lakers. Tem uma mística no Lakers. O Lakers, todas as décadas, você pega todas as décadas. Os melhores jogadores. Will Chamberlain na década de 60... Kareem Abdul-Jabbar na década de 70, Magic Johnson na década de 80, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant na década de 90, Kobe Bryant na década de 2000, Shaquille O'Neal na década de 2000, LeBron James agora. Os melhores jogadores passam por lá, cara. Vai fazer o quê? Exato. E também a gente volta na atenção. Tá num espaço muito valorizado que é a Califórnia, e mais ainda do que onde hoje... LA, né? LA é... Hollywood, cara. É o lugar do dinheiro. É onde tá o dinheiro. Acho que é a segunda cidade mais valiosa dos Estados Unidos. Cara, é onde tá as estrelas de cinema, onde estão as principais celebridades do mundo. Você vê que a própria ida do LeBron James hoje tem um interesse também na própria produção midiática que ele faz. Ele vai fazer Space Jam 2. Exato. Isso é uma brincadeira na maior parte do tempo.
Mas se Hollywood não estivesse em Los Angeles, talvez LeBron não tivesse ido pra Los Angeles. Exato, tem outros objetivos aí. E... Não desmerecendo o Lakers, obviamente. A gente acabou de elogiar tanto o Lakers. E a gente falando tudo isso, além dos times, também é a segunda franquia que mais ganhou. Exatamente. E eu acho que é a franquia que chegou em mais finais. Exato. Não tem que falar. Tudo corrobora com um time que poderia muito bem estar em primeiro, na verdade. É engraçado que eu acho que essa é a única década... Não, é na década de 80 também. Que são as únicas 2 décadas que não tivemos uma rivalidade Boston Celtics e Los Angeles Lakers. Na década de 90, na verdade, não teve, né? Porque teve o Lakers super no final da década de 90, começando e tal. Mas no final da década de 2000 teve o Kobe com o Big Trio do Boston Celtics. A gente também teve na década de 80 Larry Bird. Não sei na década de 70. Na década de 70, no início dela, talvez teve ainda um pouco do vestígio do efeito Bill Russell também. No início da década de 70, no final da década de 70 chegou Larry Bird. Antes você tem um Will Chamberlain contra o Bill Russell. É uma rivalidade que segue toda a história da NBA, né? E que vai... Em algum momento, a gente... Tudo bem que tá muito mais... Não sei se democrático, mas, tipo, as coisas estão muito mais divididas entre a organização das franquias, sabe? Eu acho que a NBA, a gente fala que é uma liga muito mais justa, mas toda a história da NBA é organizada por dinastias. Sim. A história da NBA é baseada em dinastias. Só que agora são dinastias diferentes. Eles estão saindo um pouco de Lakers e Celtics, assim. Aí você vê alguns times que normalmente não conseguiriam esses grandes jogadores, né? E aí, talvez em algum momento essa rivalidade se manifeste, mas é uma rivalidade também que propulsiona, né? Esses times continuarem tão altos, Sim, né? Exatamente. Bom, falando dos valores, entrando mais dentro dos valores, Felipe, o Los Angeles Lakers tem, na parte dos esportes, isso que eu não entendi muito bem, 587 milhões na parte dos esportes de dólares. Se alguém puder explicar isso pra gente, eu acho que você também tá com essa dúvida, talvez. Eu não consigo entender se... É melhor do que o do Clippers. É menor que o do Golden State também. Talvez esteja muito condicionado a sucesso recente, mas aí do Golden State é baixo. Do próprio Chicago Bulls, ser um dos mais altos. Não sei se aí entra a parte de vendas, talvez. Talvez, não sei. Eu não faço ideia, sinceramente. Mas o market é imenso. 1,8 bilhões de dólares. O brand é grande também, que é 674 milhões. E o estádio também é grande, né? 573 milhões. Que, obviamente... Outra coisa que eu não entendo, o estádio é do Lakers, né? E ele empresta pro Clippers. Eu não sei se aí talvez tenha alguma participação, algum renda share, de jogo, talvez. Porque é um valor diferente do que o Clippers tem. Sim, é diferente, mas aí talvez, não sei se o Clippers tem alguma participação do Não sei. estádio, tipo... Se alguém tiver essa resposta pra gente, por favor, manifestar. Se tiver alguém da Forbes por aí também, pra explicar Exatamente. isso pra gente. Publique o nosso podcast, se tiver alguém da Forbes aí. 2 pessoas que não entendem muito de finanças comentando sobre finanças. É um grande nome pra podcast, né? Grande nome pra podcast. Bom, Felipe, a gente chega no nosso primeiro lugar da lista. Será que a galera já imagina qual que seja? Eu imagino que quem acompanha Quem tá tempo antenado... já tenha trombado com alguma coisa falando sobre essa franquia ser a mais valiosa. Sim, mas eu acho que quem não acompanha vai tomar distraído agora, distraidaço, cara. Quem tá acompanhando há pouco tempo, nem chance. Que é o New York Knicks, que é o quinto time esportivo mais valioso no mundo. Tem 4 bilhões de valor de mercado e aumentou 11% do último ano. O dono é o Madison Square Garden Company. O nome da holding deles já deixa muito a entender um pouco do motivo. Motivos, né? Os principais motivos, principalmente para essa franquia estar bem avaliada hoje, estão justamente no nome da cidade e no estádio. Exatamente. Aliás, se você tira o fator estádio, o valor de mercado é basicamente igual ao do Lakers. Tira o fator de estádio nos dois, é basicamente igual. New York Knicks está em Nova York. Nova York, que ainda é o centro do mundo, é a cidade mais pulsante. Se tivesse uma capital mundial, seria Nova York, provavelmente. Mesmo que não seja a capital dos Estados Unidos.
É tipo São Paulo no Brasil, né, basicamente. Isso, é uma capital econômica, uma capital cultural, é uma capital gastronômica, então... Dizem que nesse século é onde dá isso. A China tá aparecendo aí e tal, mas ainda é Nova York. É onde tem... É a principal cidade do mundo. A principal cidade do mundo é Nova York. Isso, e as franquias de lá são hiper bem valorizadas. O Nets é o sexto colocado nessa lista muito por causa disso, porque tá em Nova York. Se o Nets é o sexto colocado nessa lista por causa disso, o Knicks estaria mais bem colocado que o Nets, porque é a principal franquia, né? Que é o primeiro colocado. Isso, a segunda franquia mais bem avaliada, não do basquete, mas de todas, é uma franquia de Nova York também, que é o Yankees, da MLB. Exatamente. Tem outro time de Nova York aqui, eu acho, né? Que é o Giants. Isso, o Giants deve estar em algum lugar aqui perto. Tá em Tá em 10º. 10º, empatado com o Dodgers da MLB. Então, não tem o que falar, né, Felipe? Aí a gente vê que... É por isso que o James Dolan, ele foi um dos principais responsáveis pelas cagadas do New York Knicks nos últimos anos, né, Felipe? É um dos principais responsáveis. Só que por que ele não larga o osso? Dá muita grana, né, Felipe? Ele tem muito dinheiro também. Sim, não. E no momento que ele resolver vender essa franquia, ele vai ganhar uma nota. Muito. O valuation é uma base para... Normalmente, se uma franquia é vendida em alta, ele é vendido bem acima do valuation. Isso. Porque é uma empresa, né? Aí que entra também um problema. Será, como holding Madison Square, será que eles abririam mão de um ativo tão importante quanto o Madison Square Garden? Que é para a gente falar, né? Que a gente falou que o estádio é muito importante. O estádio corresponde a 995 milhões dessa lista. Quase 1 bilhão. Quase 1 bilhão. O segundo colocado é o Golden State Warriors, que tem mais de 100 milhões atrás. Então, cara, eu acho que não. Isso, o Madison Square Garden é basicamente um dos principais monumentos arquitetônicos aí Do mundo. Do mundo moderno, né, cara? Cara, tanto que se você perguntar pra uma pessoa fora do basquete, ele vai conhecer o Madison Square Garden. Porque acontecem shows, acontecem outros eventos esportivos, peças. Tudo acontece lá. Tipo, é a principal casa de Nova York, né? Isso, cara, não, todo mundo tira foto lá na frente quando vai de turista. Se você pegar, acho que todos os principais artistas do mundo, da história, a grande maioria deles fizeram show no Madison Square Garden. E, na verdade, se um artista faz um show no Madison Square Garden, você pode chegar e falar, puta, esse cara é grande, cara. Ele fez um show do Garden. Exato, cara. Então, tem muito disso. Se a gente tira o valor do estádio, ele empata com o Lakers. Mas um valor muito grande dele é o de marketing. O marketing é 1,8 bilhões. Isso. Ele, inclusive, chega a ser... Eles estão colocando aqui sendo um pouquinho menor do Lakers, né? Sim. Mas aí eu acho que é pelo passado vencedor do Lakers, né? Exato. Mas é só pra gente entender o tamanho de Nova York, né? É o tamanho de Nova York. Isso. O Knicks que, querendo ou não, tem dificuldades grandes. Teve, inclusive, poucos períodos vencedores. Tem 2 títulos, né? Ele, tipo... Obviamente que o estado desse século do Knicks é diferente do estado histórico do Knicks. Sim. O Knicks não foi um time que ganhou muitos títulos, ganhou 2. Na verdade, 2 títulos é bastante até. Ganhar título na NBA tem muitos times que não têm títulos, né, Felipe? Como os nossos. Mas ganhar 2 títulos é bastante. Mas o Knicks, ele não era um time que sempre brigava pelo topo, mas... Nunca foi um time horrível. Na maioria das vezes não era um time horrível. Assim, se você considerar, tipo... Principalmente era Patrick Ewing. Era Patrick Ewing. E também, tipo... Era um time valorizado desde que foi criada uma franquia em Nova York. Obviamente. Sim. Foi um dos primeiros times. Ele participou do primeiro jogo da NBA. Ainda como Knickerbockers. Knickerbockers, sei lá como é que escreve. Acho que é Knickerbockers mesmo. É o Nova York Cuecas. Mas... Pra gente ver como esse time tá muito bem avaliado hoje, eu acho que pesa muito o fator cidade. E eu acho que tudo isso acaba carregando também a própria marca do time, a imagem, a bolinha laranja lá, o escudo do Knicks. A bola laranja, que é o escudo do basquete, né? A imagem do basquete, é o escudo do Knicks. Exato. Eu acho que não tem muito o que dizer nisso, né?
teve grandes jogadores durante essa história, grandes jogadores muito valiosos, como o próprio caso do Patrick Ewing, que eu acho que é um dos jogadores sem títulos com mais fama na história do basquete, muito pelo Knicks. Então, não tem muito o que falar, né, Felipe? Sim, sim. Bom, nosso podcast se encerra aqui. Manda comentários pra gente pra falar o que você achou dessa lista. Você acha que ela é justa? Você acha que... Qual outro time você acha que podia estar nesse top 5? Prevê daqui 10 anos. Que outro time vai estar daqui 10 anos nessa lista? A gente quer saber a sua opinião. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram e no Twitter. Se inscreve no nosso canal no YouTube. Segue a gente, assina o podcast em qualquer plataforma que você ouça. Dá sua pontuação, sua nota. E continua acompanhando a gente. Chama mais gente pra acompanhar o Buzzer Beater. Não é mesmo, Felipe? Isso aí, rapaz. Falou, galera. Boa semana pra vocês nessa semana que vem por aí. É nóis. Tamo junto. Valeu.